Carvalho, do blog Geografia Olímpica Olitok 2020, do canal do YouTube Sovurs e também do grupo do Facebook Olitok 2020. Continuando a segunda parte desse livro, Olímpia 1964, Innsbruck und Tóquio, é um livro da antiga Alemanha Oriental, publicado pela Sportverlag de Berlim. Na primeira parte da filmagem, eu disse que o Ian O'Brien, que venceu a prova de 200 metros nado de peito, era norte-americano, mas não, a medalha foi conquistada para a Austrália. Então, continuando, aqui já na página 202, não é apenas sorte, que narra a participação no dardo, a vitória da romena Mihaela Penes, diante das soviéticas e das húngaras. Grande resultado da Romênia, que ficou com a medalha de ouro no lançamento de dardo. Já na página 205, o rei recebeu apenas fracos aplausos, relata a participação são comentários sobre as provas de luta. O Japão teve um grande desempenho, conquistou 5 medalhas de ouro, 3 no estilo livre, 2 no estilo greco-romano, foi a grande sensação do torneio. A União Soviética obteve 3 medalhas de ouro apenas, só que os japoneses esperavam 8 medalhas de ouro, segundo o texto desse livro. Eu acho difícil, mas seguindo essa lógica, os japoneses teriam ficado com um mau resultado. Mas, na verdade, das 16 medalhas de ouro do Japão nesses Jogos Olímpicos de 1964, os jogos que eles sediaram, 5 vieram da luta e outras 5 medalhas de ouro foram obtidas na ginástica e outras 3 medalhas de ouro do judô. Então, 13 medalhas de ouro só com judô, luta e ginástica. As outras medalhas, uma do vôlei, uma do levantamento de peso e outra no boxe. Aqui os lutadores, fazendo a comemoração. O Japão teve 5 medalhas de ouro, e aqui a foto do alemão oriental Lothar Metz, que obteve uma medalha de bronze, prata em Roma, bronze em Tóquio. No México, em 1968, ele conquistou a medalha de ouro. Obteve medalha de ouro para a Alemanha Oriental, quando a Alemanha Oriental competiu já separada da Alemanha Ocidental. O recorde custou a conquista da medalha, sobre a disputa do lançamento do dardo, que um representante da Noruega havia quebrado a marca dos 90 metros, e o recorde mundial, e chegou aos Jogos Olímpicos como grande favorito para conquistar a medalha de ouro, Terje Pedersen, da Noruega. No entanto, ele decepcionou, ficou em 13º lugar e não conseguiu se classificar para a final. Final que foi vencida pelo finlandês Pauli Nevala, e teve o soviético, o Yanis Lucis, que depois seria campeão em 1968, teve o Yanis Lucis no pódio juntamente com um representante da Hungria, o Kuchar. E esse norueguês acabou decepcionando. Aqui Tóquio. E o beisebol, também o beisebol foi esporte de demonstração. Não conferi quem ganhou medalha de ouro. Creio que deva ter sido os japoneses, Depois eu posso arrumar a informação e colocar no canal. E na página 222, o rei continua a governar. O rei continua a governar aqui sobre o remo, as competições de remo, a vitória do soviético Vyacheslav Ivanov, aqui na foto. Ivanov conquistou o tricampeonato olímpico. Aqui ele está ao lado do Kottmann, da Suíça, ele está ao centro, e ao outro lado o Achim Hill, da Alemanha. Então, um grande resultado do Vyacheslav Ivanov, que conquistou o tricampeonato na prova individual de esquife. Lembrando que o remo teve um domínio dos norte-americanos. Os norte-americanos conquistaram 4 medalhas, 2 de ouro. Os soviéticos também obtiveram 2 medalhas de ouro, só que os norte-americanos
foram o país com o maior número de medalhas. Os Estados Unidos dominaram, portanto, as competições de remo. Muito barulho sobre Kiki Carron, da França, uma atleta famosa na época, muito carismática, que era favorita na prova de 100 metros nado de costas, quebrou o antigo recorde mundial, mas chegou atrás da norte-americana, a Kate Ferguson, que obteve a medalha de ouro. Kate Ferguson, deixa eu ver se aqui no texto há uma menção a essa vitória da Kate Ferguson. E a França conquistou apenas uma medalha de ouro nesses jogos. Aqui não estou dando uma olhada rápida, não estou conseguindo localizar a Kate Ferguson, que foi a campeã dessa prova de 100 metros nado de costas. Os Estados Unidos obtiveram também a medalha de bronze. Se bem que o texto, esse texto está mais voltado para o desempenho da Kiki Carron. E a França obteve apenas uma medalha de ouro nesses Jogos Olímpicos de 64, que foi com o Pierre Jonquer Doriolà na prova de saltos, prova individual de saltos no hipismo. Tóquio, Berlim, via Sudeste Asiático. Aqui um comentário sobre a participação, a preparação dos atletas alemães, principalmente os da Alemanha Oriental, que ficaram sediados antes dos Jogos em regiões próximas a Tóquio. O desejo realizado aqui fala Yoshinobu Sakai, mas não é Yoshinori Sakai, o nome do japonês. Ele que nasceu em Hiroshima no mesmo dia que foi lançada a bomba. Ele é um sobrevivente, então acabou acendendo a pira olímpica, que foi um grande símbolo da resistência japonesa, né, do renascimento japonês, diante daquela situação trágica que foi ter recebido 2 bombas atômicas em seu território, Hiroshima e Nagasaki. E os comentários: México 1968, né, a expectativa já convidando para os Jogos de 68, e os resultados das disputas de Innsbruck e Tóquio. Aqui começam esses resultados, já que o esqui de fundo, as vitórias do Eero Mantiranta nos 15 e 30 quilômetros, o Sixtenberg da Suécia nos 50, a Suécia no revezamento, o Tormod Knudsen da Noruega no combinado nórdico, as 2 provas de saltos de esqui, uma vencida pelo Veikko Kankonen da Finlândia, outra Toralf Engan da Noruega, as provas de 5 e 10 quilômetros e o revezamento 3 por 5 km, vencidos pela Klavdia Boyarsky, da União Soviética, e o revezamento. O biatlon, vencido pelo Vladimir Melanin. As competições de esqui alpino, a vitória do Egon Zimmermann, da Áustria, no downhill. No slalom, o Josef Stigler, da Áustria. O slalom gigante, François Bonlieu, da França. No feminino, a Christel Haas, da Áustria, no downhill. No slalom, a Christine Guachel, da França. Slalom gigante, a Marielle Guachel, da França. Nas provas de patinação artística, Manfred Schnelldorfer, da Alemanha, na prova masculina, Silke Dijkstra, da Holanda, na feminina, e a dupla soviética, Lyudmila Belozova e Oleg Protopopov, na prova de duplas. As competições de patinação de velocidade, a vitória do Richard McDermott dos Estados Unidos nos 500 metros, Anderson Olsson da União Soviética nos 1500, o Knut Johannessen da Noruega nos 5000, ele que havia sido campeão dos 10.000 em 1960, e a prova de 10.000 vencida pelo Johnny Nilsson da Suécia. As provas femininas de 500, 1.000, 1.500 e 3.000 metros, todas com vitória da Lídia Skoblikova, da União Soviética. O hóquei no gelo também, a vitória da União Soviética. As provas de tobogã, Thomas Köhler, da Alemanha Oriental, na prova masculina. Ortrun Ederlei
Enderlein na prova feminina e nas duplas, os austríacos Josef Frestmantel e Manfred Stengel. No trenó, o Reino Unido venceu na prova de dupla com Anthony Nash e Robin Dixon. Foram ajudados pelos italianos, né, o Eugênio Monti, que auxiliou os britânicos, ajudou a consertar o trenó deles. E no trenó de 4, a vitória do Canadá. Aí já os resultados dos Jogos de Tóquio, né? As provas de 100 metros, 200, 400, todo o domínio norte-americano. Os norte-americanos venceram 9 das 13 provas de pista. Um resultado absurdo. Perderam apenas 800, 1.500 metros, que teve a vitória do finlandês, o Peter Snell. E perderam a maratona, né? A vitória do etíope, do Abebe Bikila. E a prova de 3.000 metros com obstáculos, que teve a vitória do Gaston Roelands, da Bélgica, que os campeões da marcha, Kenneth Matthews do Reino Unido, Abdon Pamiche da Itália, salto em altura com Brummel, Hansen dos Estados Unidos no salto com vara, salto em distância com Lynn Davis, que surpreendeu o Ralph Boston dos Estados Unidos e Igor Terovanessian da União Soviética, o salto triplo Schmid da Polônia, no peso long dos Estados Unidos, Walter dos Estados Unidos no disco, no martelo Romuald Klein da União Soviética, no dardo Pauline Nevala da Finlândia. Então os campeões aqui, toda a sequência aqui, a foto da final do revezamento 4 por 100 metros, a feminina, a vitória da Polônia, com a Eva Klobukowska fechando o revezamento, à frente da representante dos Estados Unidos e do Reino Unido. Os Estados Unidos ficaram com a medalha de prata no revezamento que tinha a primeira e a segunda colocada da prova de 100 metros, a Wailmia Childs e a Edith Maguire. Edith Maguire que foi campeã também na prova de 200 metros. No 400 metros, teve a vitória da Beth Cuthbert, da Austrália, que havia sido campeã na distância de 100, 200, revezamento 4 por 100 nos Jogos Olímpicos de 1956. Aqui outra foto, a Mary Hand, do Reino Unido. Mary Hand conquistou uma medalha de bronze no revezamento, foi campeã no salto de distância, quebrou o recorde mundial e obteve uma medalha de prata na prova do pentatlo, onde ela perdeu para a soviética, né, para Irina Press. Salto em altura teve a vitória de novo da Yolanda Balas, da Romênia. Aqui uma foto da prova do arremesso de peso, a Tamara Press, da União Soviética, que venceu no disco também. A alemã Renate Garisch-Kumberg. E a Galina Zibina, da União Soviética, que completou o seu quadro de medalhas, né? Ela que foi medalha de campeã olímpica em 52, prata em 56 e conquistou uma medalha de bronze em 1964. Competições do atletismo, a natação dominada pelos norte-americanos. Aqui mais competidores alemães. A Dieter Lindner, Ega Henninger, Ingrid Engel-Kramer, Frank Viegandi e Horst Günther Gregor. Basicamente atletismo, natação e saltos ornamentais aqui. Um grande domínio. Os americanos venceram os 5 revezamentos da natação. 3 masculinos e 2 femininos. Aqui as provas de natação, as provas femininas. Dow Fraser nos 100 metros, Virginia Dunkel dos Estados Unidos nos 400, 200 peito Galina Prozmenchikova da União Soviética, Sharon Stalder dos Estados Unidos venceu os 100 metros borboleta, os 100 metros costas, Kate Ferguson, também norte-americana, os 400 borboleta, 400 medley, Donna De Varona dos Estados Unidos, os 2 revezamentos vencidos pelos Estados Unidos. Kenneth Sitzberger dos Estados Unidos venceu no trampolim, Robert Webster foi bicampeão na plataforma. A Ingrid Engel-Kramer foi bicampeã no trampolim, mas perdeu na plataforma para Leslie Bush, dos Estados Unidos. A Austrália foi campeã no polo aquático, à frente da Iugoslávia e da União Soviética. E o ciclismo, um forte domínio italiano, né? Teve 2 medalhas de ouro, né? Prova, aliás, 3 de ouro. Mário Zanin na estrada, Giovanni Pettenella na prova de velocidade e na velocidade tandem. Prova de perseguição individual estreou nos Jogos com Iri Daler da Tchecoslováquia conquistando medalha de ouro.
As competições de ginástica, um forte domínio do Japão no masculino. No feminino, União Soviética e Tchecoslováquia dividindo as medalhas. No boxe, também os resultados do boxe. A Polônia com 3 medalhas de ouro, a União Soviética também 3 de ouro. A União Soviética obteve 9 medalhas. Curioso aqui, os Estados Unidos uma medalha de ouro com Joseph Fraser, que depois foi um grande campeão profissional. O Japão obteve uma medalha de ouro com o Takeo Sakurai. E foram 2 para a Itália, uma para os Estados Unidos, uma para o Japão, 3 para a Polônia e 3 para a União Soviética. As competições de luta, os japoneses com 3 medalhas de ouro, com 2 no estilo greco-romano, junto com a Hungria, e Turquia, União Soviética, Iugoslávia e Bulgária obtiveram uma de ouro cada um. A Hungria obteve 2, né? Das 8 medalhas, Hungria e Japão 2 de ouro cada um. Aí Turquia, União Soviética, Iugoslávia e Bulgária, uma cada. Aí no estilo livre, o Japão levou 3 de ouro, a União Soviética e a Turquia 2. Aliás, a União Soviética e a Bulgária 2 e a Turquia 1. A Bulgária, em termos de número de medalhas, foi o país melhor colocado. No judô, o Japão e a União Soviética obtiveram 4 medalhas cada um. O Japão 4 de ouro, a União Soviética 4 de bronze. Aliás, o Japão 3 de ouro e uma de prata. A União Soviética 4 de bronze e na categoria mais pesada, a grande surpresa foi a vitória do holandês Antonius Gesink sobre o japonês Akio Kaminaga. O levantamento de peso, a União Soviética de novo dominou com 4 medalhas de ouro. Teve o veterano Rudolf Buchfelder, campeão na categoria 82,5 kg. Teve o Vladimir Golovanov nos 90. E o Leonid Jabotinsky sendo campeão na categoria mais pesada. E na mais leve, Alexei Vachonin também conquistou medalha de ouro. O Japão com Yoshinobu Miyake e a Polônia com Waldemar Bassanowski conquistaram medalha de ouro. Os dois seriam depois bicampeões olímpicos no México. E a Tchecoslováquia também obteve sua medalha de ouro com o Hans Zdrazla na categoria até 75 quilos. E Zdrazla igualou o recorde mundial do Viktor Kurentsov da União Soviética, que obteve a medalha de prata. Kurentsov depois venceria nos Jogos de 1968. As competições de canoagem, a Romênia foi o país com mais medalhas. A Romênia conquistou 5 medalhas na canoagem, mas não venceu nenhuma prova. A União Soviética obteve 3 medalhas de ouro na canoagem. Venceu a canoa dupla 1.000 metros, um caiaque de 4, e ainda com Ludmila Khvedozil, que venceu a prova feminina do caiaque individual. Nas outras medalhas, a Alemanha venceu o caiaque duplo, teve Jürgen Eschert vencendo, e a Suécia as outras 2 medalhas de ouro. A Romênia foi o país com mais medalha, mas não levou nenhuma de ouro. No remo, a União Soviética e os Estados Unidos obtiveram 2 medalhas de ouro cada um, só que os Estados Unidos obtiveram mais medalha, 4. Canadá, Alemanha e Dinamarca obtiveram uma medalha de ouro cada um. Na vela, os Estados Unidos dominaram com 5 medalhas, mas nenhuma de ouro. Aí, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, Bahamas e Dinamarca obtiveram uma de ouro cada um. Na esgrima, um forte domínio do leste europeu. A União Soviética obteve 3 medalhas de ouro, a Polônia obteve 1 e a Hungria obteve 4 medalhas de ouro. Florete individual, Egon Frank, da Polônia, na espada individual Grigori Kris, da União Soviética. Tibor Pesa, da Hungria, venceu o sabre individual. E teve as vitórias por equipes, né? A Hungria na espada, a União Soviética no florete e no sabre. E as disputas femininas, a Hungria venceu as 2. E o Diko Ylak Heytoy foi campeã individual e a Hungria obteve a medalha de ouro por equipes. As competições de tiro ao alvo tiveram um forte domínio dos norte-americanos, que obtiveram 2 medalhas de ouro, um total de 7 medalhas. Gary Anderson e o Lon Sviger, o Gary Anderson foi campeão no fuzil livre e o Lon Sviger conquistou a medalha na carabina 3 posições. Foi um forte domínio. A Finlândia também obteve 2 medalhas de ouro, com Vaino Kokinen na prova, Vaino Markkonen na prova de pistola de tiro rápido e também com Pentti Linosvu. Aliás, na pistola livre, o Kankonen,
e o Penttinovu na pistola de tiro rápido. As competições de hipismo, Suíça, Alemanha Ocidental, a Itália com 2 medalhas de ouro nas competições da prova de 3 dias, e a Alemanha sendo campeã também na competição por equipes, tanto no salto quanto no adestramento. E a prova individual vencida pelo francês, o Jonquière Doriola. O Ferencváros, da Hungria, venceu a competição de pentatlo moderno, mas por equipes a vitória ficou com a União Soviética. E no futebol, a Hungria também se sagrou campeã. E no hóquei, a vitória da Índia. A Índia de novo conquistando medalha. E a Alemanha Oriental ficou em 5º lugar na competição de hóquei sobre a grama. A Índia bateu o Paquistão na final e ficou com a medalha de ouro. E o basquetebol, vitória dos Estados Unidos, com União Soviética e Brasil conquistando a medalha de bronze. O Brasil foi a única medalha de bronze do Brasil nesses jogos. Aliás, a única medalha do Brasil em toda a Olimpíada. Uma medalha de bronze no voleibol. Olha como o país era fraco. E aqui o jogo entre Hungria e Japão no voleibol. A vitória de 3-0 do Japão. Voleibol masculino, vitória da União Soviética com Tchecoslováquia e Japão no pódio. E no feminino, vitória do Japão. Timaço japonês conquistou a medalha de ouro, com a União Soviética prata e a Polônia medalha de bronze. Aqui a chegada dos alemães a Berlim, possivelmente dos alemães orientais, o índice do livro, a nomenclatura das fotos. E foi um livro que veio às minhas mãos em 15 de maio de 2001. Através dessa livraria aqui, o Antiquariat Matthias Drummer, que é um antiquário especializado em livros esportivos. Naquela época era barato o livro, agora que a economia do Brasil virou pó, esse governo aí, pelo amor de Deus, virou pó, o dinheiro não está valendo mais nada. Então você vai comprar livro do exterior, paga uma fortuna, uma pena, viu? A moeda que mais desvaloriza no mundo é a moeda do Brasil. Realmente uma pena. Difícil para mim, viu? Muito difícil. Bem, espero que tenham gostado. Alexandre Carvalho, Sovurs, Olitok 2020, Geografia Olímpica. Obrigado e voltarei com o próximo livro.